Saudações, gente bonita, muito bom dia. Em Goiás, 6h15 da manhã. Tá um dia fresco, 16 graus. O sul parece que tá congelando, mas aqui tá tranquilo. Bom, hoje eu quero falar sobre algumas coisas muito sérias com vocês. Vocês podem ver que o dia amanhece aqui muito bonito, sabe? Eu sempre falo isso, o dia amanhece muito bonito. Por que eu levantei tão cedo? Eu vou lá no meu irmão, que nós dois temos que tomar injeção de vitamina B12. Deixa eu explicar. Normalmente quem toma B12 são vegetarianos, e eu não sou vegetariano nem meu irmão. Todavia, o uso de metformina, somos os dois diabéticos, ela altera muito a absorção da B12 e pensa numa vitamina que faz falta. Gente do céu, vocês não têm noção os efeitos da falta de B12 no organismo. E aí, bom, a nossa quantidade, graças ao bom SUS, está baixa. Então, nós vamos ter que tomar uma injeçãozinha, né? Para suplementar ela, que é um horror. Chegar nesse nível. Socorro. Mas assim, gente, vamos falar sério agora. Tá acontecendo coisas no mundo que as eleições francesas, as eleições iranianas até, deixaram sobrepassadas. E a gente tem que voltar a falar delas, certo? Eu falo muito, bastante mesmo, do mal do identitarismo. E falo muito mais ainda do mal causado pelo sionismo. Mas esses dois têm a mesma fonte. O mesmo país e o mesmo sistema e até as mesmas universidades, certo? É importante que vocês entendam isso, que as mesmas universidades que fazem uma defesa monstruosa do sionismo, que combatem de maneira violenta os estudantes e até os pais dos estudantes que defendem a Palestina, são as que promovem o identitarismo oqueísta pelo mundo. Certo? Essa é uma discussão que precisa ser feita, ela tem que ser feita para que as coisas fiquem claras, para que tudo seja percebido com clareza. Então quem vai fazer ela não será eu. Somente peço, por gentileza, que ouça essas outras pessoas que sabem muito mais do que eu. Why are they working for Israel? Are we crazy? Are we out of our minds? How are we letting this happen? How are we letting it happen? Our money, our representatives, our military, rather than stopping it, is not only allowing it to happen, but is participating willfully in this horrifically, like I said, sadistic form of genocide. And like Zarifa was saying, the genocide didn't start after October 7. And the whole conversation about genocide is really quite interesting. Genocide is a crime. It's a well-defined crime. It was defined in 1949 to a large degree as a result of the genocide of the Jews in Europe by the Nazis. It's a well-defined crime. You can read it. It's not a question of opinion. It's not a question of do we feel about it? Do we feel it's genocidal? Do we not? But this is how the conversation is. Do you feel like it might be genocide? Is your opinion that it might be genocide? Read the law. It's very clear. It fits. It's genocide. They're murdering civilians for almost 8 decades in a systemic way. Systematic erasure of a nation. Systematic erasure of a culture, a history, and a country. That is genocide. There's no opinion here. The law is clear. The evidence is clear. And yet, the money is coming from us, the weapons are coming from us, the support is coming from us. And rather than condemning that, we're asked to condemn the Palestinians, the victims of this. Not the Palestinians are victims. I don't like to use that term. Palestinians are heroes, they're not victims. But who is it that we're supposed to condemn and why?
And there's a lot of similarities to what we're seeing now on campuses. You see the politicians come out, you see the university administrators and presidents come out. Why are they not standing with the students? Why are they not standing with the students? How can they justify to themselves not standing with the students? The students are demanding that their campuses divest from that war machine, that genocide machine. And who are the administrators and the politicians condemning? The students. Who are the police beating up? The students. Who's being arrested and punished and suspended? The students. Once again, we're out of our minds. And we're allowing this to happen? These administrators have a right to suspend these heroes? These encampments will be remembered as one of the greatest moments in the history of these campuses. Your names will be remembered. They'll be put on. أنا صوبت وين مش عارفة من وين أجيبها وين تطلع الدار كيف طلع كيف كل العمارة بالجنوب مش عارفين شو فيهم وصوبت ما فيش أكل ناكله ما فيش ولا شرب ولا أكل ولا نت حلوة ولا نتفة لا بتعرفوا أنا بدي أدور على خبزة ما فيش كنا بالشبه ندور على خبزة كنا إيش ندور على حماد أبوي تصوب وأنا تصوبت وهو يوم وأنا يوم ودخلوا علينا اليهود قبل وحصرونا وفحصوا أمي وخلص كنا احنا ثلاثة أنا اخواتي التنتين كنا نعيط على أمي كل واحد بشقة كانوا يخلونا ممر ننام على باب الشفا بالشارع. حسبنا الله ونعم الوكيل يا عمو. حسبنا الله ونعم الوكيل والله عنيك. حسبنا الله. كنا ننام على باب الشفا الناس كلهم يخبطوا علينا واحنا نايمين ما فيش ولا حرام معنا ننام على الأرض. ننام على الأرض. حبيبي ايش اسمك انت؟ ماريا. ماريا ايوه. ماريا خندورة. طبعا هذه الطفلة ماريا خندورة جزء من المعاناة في شمال غزة. في أطفال زيها كتير ما فيش حد شايفهم ولا شايف معاناتهم. حبيبي يا عم. باي يا عم. سكيت ابو الغلافه. خذ من هاد عنك جنة. خمسة اللي بديك
شكرا زاكي زكي زكي طيب زكي تحفة زكي Gente, parei ali pra... Ah lá, olha ali que eu tomo café. Cafézinho quente, pãozinho com manteiga. Ainda tô levando pão pro bando. Café com leite, na verdade. São R$8 só. 5 pães, um café com leite e um pão com manteiga por R$8. Nossa senhora. Dá pro pobre começar bem o dia, ué. Nós vamos lá. Existe uma conexão entre as coisas que não é apresentada a miúde. E isso interfere na qualidade do debate, interfere na busca por soluções. A gente precisa, em primeiro lugar, identificar qual que é o problema. É óbvio que o que está acontecendo na Palestina é um problema imenso e é um problema de toda a humanidade. Cara, eu piro no amanhecer da minha cidade. Eu piro, cara, eu acho muito bonito. Inclusive eu vou subir por aqui só para poder registrar esse céu. É um caminho mais longo, mas eu sou diabético, eu tenho que andar mesmo. Então de boa. Pessoas, nós sabemos que o que acontece no Oriente Médio tem um nome, é capitalismo. É um sistema de produção que é responsável por aquilo. E nós temos um nome para a civilização que adota esse sistema de produção. É o Ocidente. O Ocidente, já falamos isso muitas vezes, tem como se fosse assim, 3 cabeças. A Europa, a América anglo-saxônica e exatamente o Estado ilegítimo. São as 3 cabeças da mesma hidra, que é o capitalismo. O sionismo, portanto, não foi uma aberração surgida do socialismo. Não foi uma aberração surgida na Ásia. Não. O sionismo é uma aberração surgida no Ocidente, capitalista. Originalmente, eu sei que aí eu sempre recebo alguns comentários a esse respeito. Ah, mas no século não sei quanto, Rabi, sei lá o que. Não, gente, deixa eu explicar. Ideias semelhantes surgiram antes, mas o nome, a forma é europeia, certo? Começa no início do século XIX, sob o nome de uma doutrina protestante evangélica, né? Chamada restauracionismo. O restauracionismo era uma doutrina milenarista. Na época o milenarismo fez muito sucesso. Sabe, a crença que quando chegasse o ano 2000, o mundo ia acabar. Minha finada avó paterna, Deus a tenha inclusive, ela dizia, ó, a 1000 chegará, a 2000 não passará. Ela faleceu pouco depois do ano 2000. Faleceu no dia 1º de janeiro de 2001. Então ela viu que passou de 2000. Pelo menos ela não se foi com a sensação de que o mundo ia acabar, né? Mas voltando. Então essas doutrinas milenaristas, elas fizeram muito sucesso no ambiente
do início do século XIX, quase como uma reação ao cientificismo iluminista. Hegel explica isso. Hegel explica isso, a dialética explica isso. Porque normalmente as pessoas se empolgam, chegam em excessos, né? O iluminismo chegou num excesso, um racionalismo extremado, que acabou criando uma frustração, porque a racionalidade, a ciência não resolveram os problemas humanos naquela época, não resolveu até hoje. Então as pessoas ficaram frustradas e o milenarismo foi uma das soluções, certo? Alguns tentaram continuar buscando resposta na ciência. Foi assim que surgiu o espiritismo, foi assim que surgiu o positivismo, foi assim que surgiu o racismo. Ah, mas não, gente, entenda o seguinte, não confunda racismo com xenofobia. Racismo foi uma doutrina criada, mais uma vez, as pessoas confundem uma experiência isolada com o surgimento do movimento. Racismo foi uma doutrina de inspiração iluminista, positivista, neodarwinista, pseudocientífica, criado pelo Marquês de Gobineau no início do século XX, ao mesmo tempo que os britânicos criaram o sionismo, certo? Então racismo, ali existe no mundo inteiro, não existe. O que existe é xenofobia, ela é basicamente inata da condição humana. Racismo não, a crença de que existem raças, que coincidentemente é de quem inventou o racismo é superior, logo todas as outras são inferiores. Essa é europeia, ocidental, capitalista. Marquês de Gobineau, se vocês querem procurar no Google, é Gobineau que escreve, Gobineau. Ele que é o autor disso, certo? Mas voltando, os milenaristas britânicos, ingleses basicamente, do início do século XIX, criaram o restauracionismo. Inclusive houve primeiros ministros, houve pessoas importantes que eram restauracionistas, certo? O restauracionismo, vamos colocar assim, evoluiu, se é que você pode chamar isso de evolução. O restauracionismo evoluiu para o sionismo mais ou menos de meados para fim do século XIX, quando um ateu, prestem bem atenção, um ateu funda o sionismo judeu. O sionismo cristão surge em meados do século XIX e mais para o fim do século XIX um ateu, Theodor Herzl, ele era ateu, sabe, não acredita em Deus. Um ateu, Theodor Herzl, conseguiu convencer muita gente de que havia uma dúvida. Se havia necessidade, segundo ele, a criação de um Estado judeu. Só que a dúvida era na Argentina ou na Palestina. Prevaleceu a tese da Palestina, porque segundo o ateu Theodor Herzl e a maioria dos ateus fundadores do sionismo, apesar de Deus não existir, foi Deus que havia dado aquela terra aos hebreus. Olha, eu não vou entrar no mérito, de verdade eu não vou, o livro que eu acredito fala sobre isso, eu sou cristão, tá, beleza. Então Deus pode até ter dado aquela terra aos hebreus, só que tomou de volta. E os próprios hebreus foram extintos no 7º século antes da Era Comum, certo? E essa parte eles não contam, não. Os próprios hebreus são um povo extinto, assim como Elamita, Acádio, Edomita, Amonita, Ixo, Fenício, Egípcio, tá? São um povo extinto. Só que o ateu Theodor Herzl, vou ressaltar o fato que ele era ateu, porque tem muito crente que parece que não sabe disso, né? Parece que não sabe disso, ou ignora esse fato com indecência constrangedora. Mas vamos lá, o ateu Theodor Herzl argumenta que, bom, ele argumenta uma série de coisas, né?
Por exemplo, que a Terra Santa foi dada por Deus, ao qual ele não acredita, nunca acreditou, aos hebreus. Ok. Paciência. Mas mais do que isso, ele disse que os judeus, os Askenazi, que eram europeus orientais, eram hebreus. Hã? Cara, os Askenazi vieram da Europa Oriental. Eles começaram a se moldar no século XI. E são descendentes do povo Khazar. Certo? Você tem uma evidência arqueológica, uma evidência antropológica, uma evidência genética nesse sentido. Que os Askenazes são europeus orientais, não resta a menor dúvida. Tanto isso é verdade que o Estado ilegítimo proíbe a realização de testes de DNA sem autorização judicial. Você sabe por quê? Porque começaram a fazer esses testes, o que eles descobriram? Que eles não tinham nada de sangue hebreu. Eles tinham sangue europeu oriental. Que é óbvio, né? Ah, mas como é que eu sabia qual era o sangue hebreu? Ô, bebês, se chama genética, se chama arqueologia, se chama paleontologia. Muitos fósseis, muitas ossadas de hebreus foram descobertas. O DNA, a extração do DNA avançou muito, e aí eles tiveram rapidamente acesso à carga genética dos hebreus. E aí começaram a comparar com a carga genética dos Askenazi. O que eles descobriram? Semelhança de 3 a 5%. Ou seja, os Askenazi têm mais sangue hebreu do que eu tenho de provavelmente lituano. Não existe relação. Tá? Uma quantidade mínima, principalmente entre aquelas pessoas que têm sobrenome ligadas à elite judaica. No caso, Cohen, e aí Cohen e todos os seus correlatos, né? Cohen, Cunha, Acunha. Quem tem esses sobrenomes descende da elite judaica. Quem tem os sobrenomes Levi e Cohen, ou Cunha, ou Acunha, descende da elite judaica. Esses têm uma carga genética hebraica um pouco maior, de fato. Mas os demais não. Os demais são europeus orientais, por óbvio, né? Por óbvio, eles são europeus orientais. Então a narrativa que é o mesmo povo foi por água abaixo com o avanço da ciência. O que Israel fez? Proíbe a realização de teste de DNA sem autorização judicial. Ótima solução, né? Se a ciência não mostra o que você quer, proíba a ciência. Parece genial, né? Genial. É de uma honestidade que espanta. Enfim. O fato é que essa ideia no fim do século XIX, começo do século XX, pareceu muito inteligente, né? Vamos voltar para o lugar onde eles nunca estiveram, é a famosa volta dos que nunca foram. Porque os descendentes dos hebreus, e a outra coisa que a evidência genética é fantástica. Eu gosto da genética porque ela desmontou muitas teses de paleontologia, muitas teses de história, muitas teses até de arqueologia. Por exemplo, os africanos de Kemet. Não, os egípcios têm origem asiática. Aliás, de 2 ramos asiáticos, não só de um, os 2 ramos asiáticos. Um que vem da Península da Arábia e outro que veio do Levante. Por óbvio, né? Os egípcios são brancos. Tá, um pouco morenos, mas são brancos. Não são iguais aos habitantes da África subsaariana. Assim como os líbios, os marroquinos, os berberes, do modo geral, eles não são da África subsaariana. Então a tese do Kemet africano, não sei o que, apagar a africanidade. Gente, o Egito é uma civilização asiática. Até a escrita deles foi copiada de outra. A escrita cuneiforme é a base que serviu de inspiração para a escrita hieroglífica egípcia. Os avanços egípcios na agricultura, na engenharia, na hidráulica, foram basicamente os avanços sumérios que chegaram lá. Certo? Por óbvio, as pirâmides sumérias, zigurates, são muito mais antigas que as egípcias. Aí eles se aperfeiçoaram, sim, mas a origem é suméria. A agricultura, os cálculos, não sei o que mais,
tudo é sumério, portanto asiático. E aí vem com essa conversa, essa ladainha de Kemet, África com K, essas bobagens, sabe, essas bobagens que principalmente na rede das pessoas que tiram foto e fingem que são felizes, elas pululam lá. Inclusive ontem mesmo eu estava comentando que eu estava num dia especialmente mal-humorado, aparece um cidadão falando que 2 pratos africanos, canjica e munguzá, são angolanos. Eu falei, ô camarada, cidadão, pessoa, coisa, isso não faz o menor sentido. O nome pode até ser de alguma língua de Angola, Ovibundo, Quimbundo, qualquer coisa, mas o prato não é não. Sabe por quê? Porque o milho, ô pessoa, é das Américas. Vocês aí em Angola conhecem a agricultura há 1.500 anos. Na América conhece-se há 10.000 anos. Então como é que um prato feito com ingredientes das Américas foi feito por um povo que não conhecia a agricultura e não conhecia o milho? Ah, por favor, né? E esse tipo de bobagem pulula naquela rede como fogo morra acima. É impressionante. Aí você vê as pessoas falam, a nossa herança e não sei o quê. É daí que surge o deputado de Sorocaba que planta baobá no Paraná, ignorando que a ancestralidade do Paraná não é de Madagascar, nem do Senegal. É Xokleng e Kangang, é G. E não Níger-Congo. Sabe, esse tipo de bobagem, os identitaristas, surge nessas condições. O sionismo é uma doutrina pseudocientífica supremacista, racista. Olha o que o país que adota a doutrina está fazendo. Sionismo é racismo, sionismo é apartheid. Mas mais importante que isso, sionismo é identitarista e ainda mais importante, sionismo é capitalismo. Sionismo tem tudo a ver com colonialismo, tem tudo a ver com imperialismo. E a gente precisa, portanto, fazer essa discussão. A gente precisa voltar a fazer essa discussão, que é a discussão que importa. Alors, quels sont les pays où le FMI a réussi? Quels sont les exemples où le FMI est parti et cela marche très bien? Nous n'en voyons pas. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, pesante qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Se filtra un audio de la encargada de negocios de Estados Unidos en Bolivia, Debra Evia, diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos en grado superior, con rango de ministra consejera. Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad, el gobierno tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo. A partir de ahora, vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores. Por ejemplo, nuestro gobierno siempre ha ofrecido becas en Bolivia. Y ahora vamos a ofrecer aún más porque los jóvenes son nuestros agentes de cambio y son muy importantes. Habla en lo que parece una reunión informal acerca de los planes políticos de Estados Unidos para Bolivia. Confirma la existencia del plan estadounidense de recolonización de Latinoamérica. Debra Evia fue citada por su país para rendir cuentas por la filtración del audio. ¿Qué más están tramando para entrometerse en la política del país? Porque senão a gente vai ficar preso nas bobagens que esses perfis surgidos não sei da onde, pululam a rede social do lado e enchem as pessoas. Aliás, a senhorita Bira fez uma discussão ótima. Coloquei no vídeo ontem, vou colocar no vídeo hoje. As pessoas dizem, mas não se pode lutar por duas causas ao mesmo tempo? Ninguém está lutando por nenhuma causa, na verdade. A polícia de São Paulo matou dezenas de pessoas pobres e pessoas negras na Baixada Santista esse ano.
Não estamos na época em que precisamos nos posicionar a todo momento? A blogueira negra que vive de fazer vídeos sobre representatividade e falta de maquiagens escuras no mercado se posicionou sobre essa matança? O governo de Jerônimo Rodrigues, do PT, lá na Bahia, tem matado gente negra. Aquele babaca que faz vídeos sobre racismo no Big Brother, que faz vídeos problematizando palavras, está se posicionando contra? Não, não está. É sobre consumo. Eu falo de produtos para cabelo cacheado, eu falo sobre bases de cor escura, eu falo sobre produtos LGBT. O que é a parada LGBT hoje, senão um grande comercial para marcas que se dizem aliadas à causa? Em junho, aqui no Ocidente, as marcas colocam as bandeiras LGBT em seus logos. Elas fazem isso no Oriente Médio, elas usam do seu dinheiro, do seu poder para fazer isso em países em que gays são perseguidos, presos e mortos pelo Estado. Mas tudo bem, eu não falo retardado, eu tenho um cuidado com as palavras que eu uso. Eu sou moralmente superior. De fato, a linguagem é fundamental na formação da consciência humana. Hegel já tinha teorizado sobre isso, mas as preocupações aqui não são com coisas materiais mais. Nada hoje tem preocupações materiais, é tudo espiritual. Não temos mais uma visão anticapitalista. Beyoncé termina o seu manifesto contra o racismo na canção Formation dizendo: sempre fique graciosa, a melhor vingança é seu dinheiro. Então a melhor vingança para o negro é ser rico, assim ele é aceito. Como eu fico graciosa? Ela conta com seu vestido Givenchy, uma marca francesa de gente branca. Ela fica graciosa enchendo o cu de gente branca de dinheiro. E de fato, Beyoncé está guardada atrás dos seus vidros blindados e sentada em uma fortuna bilionária. Mas como ela fez isso? Fez isso alugando fábricas no Sudeste Asiático para pagar o menor salário possível e ter o maior lucro. Beyoncé está entregando pessoas afro-americanas em suas fábricas. Vejam, aqui meu discurso é até anterior. Então, quando às vezes o mestre Leider fala: nossa, Leider, você insiste demais nessa coisa do identitarismo, as pessoas... Gente, por favor. Claro que eu insisto. Isso é parte do problema. Ai, você não pode melindrar, porque são nossos aliados da esquerda. Que mané aliado da esquerda? Será que ninguém conseguiu entender que essas universidades que propagam o sionismo, que mandam prender alunos por defender a Palestina, são as mesmas que divulgam o identitarismo? Você quer me convencer que o identitarismo é de esquerda? Qual que é o seu problema? Falta de leitura? Lenin, Marx, Chernobyl, eu te indico leitura. Tá certo? Não seja por isso, camarada. Mas eles não são de esquerda, ok? Sossega e tenha um ótimo dia. Até. Fui.